Primeiro, falar que é muito bom estar diante de uma plateia de colegas. É muito raro eventos como esse. Em geral, eu costumo falar sobre o assunto mais para estudante, médico, ativista. Me pedem para falar sobre mídia e drogas de vários aspectos, mas acho que eu nunca falei para uma plateia como essa, e para mim é especialmente complicado, porque, e é assim que eu queria começar, na verdade, a minha fala, porque como jornalista eu ainda me considero muito amador. Eu tenho uma experiência muito restrita, na verdade, em redação, em cobertura diária, em hard news. Não estudei jornalismo na faculdade, mas a minha entrada na imprensa, de alguma forma, tem muito a ver com as drogas. E particularmente com o fato de que eu, muito jovem, me incomodei muito com a falta de informação sobre o assunto quando eu me interessei, primeiro por usar substâncias ilícitas e depois por estudá-las, por ver o que eu estava fazendo, do que se tratava de fato as substâncias que eu comecei a me interessar. E muita surpresa, não havia nem livro sobre o assunto, quanto mais uma cobertura na própria imprensa. E rapidamente, pela minha pequena experiência na vida como usuário e como uma pessoa que vê o uso de substâncias à minha volta, algo estava muito errado. Não havia um retrato, uma representação minimamente realista do que eu vivia e do que eu já sabia de alguma forma no boca a boca. E a minha válvula de escape, a minha grande saída foi a internet. Eu tive essa sorte, né, de estar no começo da rede, e a minha primeira fonte de informação jornalística, científica, acadêmica foram blogs americanos, estudos e algumas pessoas que começaram a falar sobre esse assunto com alguma sobriedade, para usar uma palavra que tem a ver com o nosso universo. De alguma forma, esse incômodo com essa informação e a pesquisa e o meu interesse nisso me ajudou muito a ter o meu primeiro emprego na imprensa, na revista Trip. As primeiras pautas que eu fiz tinham a ver não com a guerra às drogas, não com a violência, não com o crime, não com o tráfico, mas com o universo que mais me interessava, que é o da alteração da consciência. A experiência de estados alterados como um fenômeno humano muito interessante, muito rico, digno demais de ser compreendido para além das substâncias, para além da lei, né? E que eu sentia que havia um espaço claro na minha geração de interesse em relação a esse assunto. Foi mais... passei anos fazendo reportagens muito experimentais sobre substâncias psicodélicas, sobre estudos que estavam sendo feitos, mas basicamente tentando dar uma cara humana para a maioria das pessoas que se envolvem com as drogas e não são retratadas pela imprensa. E por que eu falo isso? Eu acho que há uma distorção, antes de falar sobre os estigmas que a Fernanda expôs tão bem, eu acho que tem um desvio absurdo, estatístico mesmo, na hora que a gente fala desse tema. É uma minoria muito grande de pessoas que usam e experimentam essas substâncias que se tornam viciados e uma minoria desses viciados que de fato implicam num problema social. É uma minoria realmente muito insignificante quando você olha o universo do uso de drogas. E quando caiu essa ficha para mim foi uma reportagem que eu fiz na Inglaterra com os primeiros estudos de uma fundação sobre tentando financiar pesquisas com maconha. E eu nunca me esqueci dessa frase que a pesquisadora me falou. Ela falou: na imprensa e nos órgãos internacionais não existe distinção entre uso e abuso.
Isso é real. O usuário, publicamente, ele só aparece quando ele tem um problema grave. E isso me leva a... Na verdade, eu quero seguir de uma outra forma, mas me lembra muito algo que não está na apresentação da fé, que eu acho super importante de falar, que foi nos Estados Unidos, quando você coloca como a imprensa começou a reproduzir esses estigmas de usuário com uma pessoa violenta. Teve um papel muito decisivo mesmo de interesses comerciais da própria imprensa na hora de proibir e de estigmatizar esse usuário como um abusador, que não foi só na cocaína, foi na própria maconha. O William Hearst, que na época era o magnata da imprensa impressa nos Estados Unidos, né, o cara que baseou o filme Cidadão Kane, ele se aliou estrategicamente com um político do sul dos Estados Unidos, que acho que está falado naquela reportagem do New York Times, não sei se citam ele lá, mas que havia um interesse dele comercial muito claro. A indústria do cânhamo era o principal competidor de papel de celulose, e ele tinha, além da imprensa, ele tinha quase que o monopólio da produção de papel de celulose e não a de cânhamo. Então era do interesse dele também proibir a maconha nos Estados Unidos como forma de acabar com uma competição de papel, pura e simplesmente. Então nessa campanha muito racista, que começou claramente com a cocaína, a maconha também foi inserida nesse contexto, e em poucos anos essa proibição foi estabelecida. E o Brasil, a gente pegou uma carona muito forte, como a Fernanda explicou, mas tem um exemplo muito interessante de antes até dessa campanha começar nos Estados Unidos, aqui no Rio de Janeiro, no começo do século, que por razões muito similares às razões dos Estados Unidos, um chefe de polícia no Rio fez um lobby muito forte para passar a lei da capoeiragem, né, que proibiu simultaneamente a capoeira, o candomblé e o uso de cigarro de pando, que era a maconha. Claramente, né, um recorte racial que se perpetua até hoje no combate às substâncias, mas que se estendia à capoeira e à religião. E é um pouco sobre isso que eu queria falar. É como que as drogas e a alteração da consciência, na minha opinião, ela tem a ver exatamente com religião, com sexualidade e com alteração, né, da consciência. Me parece que desses três campos, né, que no século XX, dois deles se tornaram claramente lutas emancipatórias muito fortes, né? A gente vive hoje claramente um mundo que afirma muito claramente o direito e a liberdade individual e de grupos de expressarem a sua sexualidade, a sua espiritualidade, mas de alguma forma a gente ainda não estendeu isso ao direito de explorar o próprio corpo e a consciência, que para mim é exatamente esse mesmo trio, né? É onde a gente realiza muito da experiência humana. E aí eu fazendo uma crítica mesmo, caindo mais para uma outra parte do nosso tema de hoje, que a gente falou que é imprensa e mídia social, né? Que é o tema de hoje. E eu acho que, na verdade, isso mais do que qualquer outra infraestrutura de comunicação, foi a internet, e particularmente os últimos 10 anos, onde a internet virou uma rede em que o cidadão é um comunicador entre si, né? A hiperconectividade é o que define a internet. Mais do que isso, a nova infraestrutura de comunicação, como que ela está sendo a principal forma de romper não só o tabu que a gente vive, mas de apresentar
uma versão diferente das drogas, do uso dessas substâncias e principalmente de quem vive a consequência dessa guerra na ponta. E aí eu volto para o meu exemplo individual. Eu falei como que eu entrei na imprensa, como que eu comecei a cobrir isso numa mídia impressa, mas talvez a minha maior expressão midiática tenha acontecido nos últimos anos, muito por conta da fundação da Mídia Ninja, hoje no estúdio Fluxo, e como que eu fiz parte, né, de uma discussão de mídia muito séria, baseada justamente nessas infraestruturas. Mas eu queria falar que o começo das minhas experiências com streaming, com rede, com uso de mídias digitais tem a ver mais uma vez com o proibicionismo e com a falta de uma cobertura isenta. Foi em 2011, na Marcha da Maconha, em São Paulo. Eu entrei na Marcha da Maconha, eu era diretor de redação da revista Trip. Naquela época eu já estava há 10 anos na casa. E eu fui cobrir para fazer um especial sobre maconha. Era a primeira vez que a Trip, depois de muito esforço, a gente ia defender mais do que a descriminalização. A gente ia colocar na capa que a Trip defendia a regulamentação do mercado de maconha. E a minha última reportagem seria a Marcha da Maconha. Quando eu chego lá, a marcha mal saiu, teve uma repressão violentíssima à Marcha da Maconha, porque em tese seria apologia ao crime, né? Mas o que mais me chocou ao vivo naquela marcha, era o meu primeiro smartphone, na verdade, o que mais me chocou ao vivo foi que enquanto a bomba estava caindo e a gente respirando gás, amigos meus sendo presos por estarem com uma camiseta com uma folha de maconha impressa, o que mais me chocou foi eu olhar no meu celular, era o primeiro iPhone, eu vendo a cobertura que a mídia estava fazendo, ao vivo. Não havia repórter lá, ninguém estava reportando aquilo em loco, pelo menos não no UOL, não nos sites que eu consegui ver. Estavam todos da redação tendo informação da polícia militar dizendo que a polícia havia liberado o tráfego, que era por isso que a polícia estava fazendo o que estava fazendo. Foi a primeira vez que eu entendi, primeiro, a limitação de um veículo antigo, né, um veículo analógico, não antigo, e a relevância de ter um celular na mão. Foi quando eu comecei a cobrir ali com o meu celular, com o Twitter, que a informação que eu estava passando lá, eu percebi que eu era o único repórter em loco, distribuindo imagens e tudo mais. No dia seguinte, para mim ficou muito claro que a gente precisava organizar uma cobertura digital, uma cobertura nova que fosse capaz de romper essa incapacidade de cobrir eventos sérios e críticos como o que eu vivi naquele dia, mas mais do que isso. No dia seguinte, a gente começou a fazer streamings diários no meu apartamento sobre drogas. Então, minha primeira experiência, fiquei anos fazendo isso toda segunda-feira. Acho que não dava muita audiência, mas foi super interessante ver isso. Montou uma comunidade super interessante de pessoas que acompanhavam semanalmente uma discussão livre sobre o uso, sobre a guerra às drogas, sobre diferentes substâncias e como que esse movimento, a partir da rede social, me mudou até a forma como eu defino hoje a função do jornalismo, relacionando muito com as experiências psicodélicas que eu tive e com o potencial que essa rede tem. Eu entendo hoje a função da imprensa como expansão da consciência pública, né? Acho que é exatamente isso, a alteração da consciência pública é a função principal do trabalho que a gente tem à frente.
E para encerrar e abrir o papo, que eu acho que é muito mais interessante conversar do que fazer o meu monólogo aqui, é como que eu fico muito feliz mesmo, apesar de ter muito déficit de cobertura de imprensa, de ver que ela está mudando muito mais rápido do que podia imaginar em 2011 para cá. Então, pouco tempo relativo, acho que está caindo uma ficha muito grande, se não na população, pelo menos numa elite midiática, que já está começando a entender algo que os pesquisadores, as pessoas que prestam atenção nisso mais de perto há muitos anos já sabem, que a guerra às drogas, a narrativa simplista do usuário como vítima de um mal, ou como o traficante, como o vilão, ou mais do que isso, né? Quer ver, isso me remete a uma coisa muito clara hoje em dia, que me preocupa, inclusive nessa mudança de discurso da própria imprensa. É bom que o Chico está aqui, tem muito a ver com a pesquisa que ele fez, parece que há uma transformação clara hoje em dia da guerra para uma narrativa de saúde pública, que já é muita coisa, já é super importante, mas é interessante ver como esse discurso rapidamente é apropriado pelas forças reacionárias, e se não reacionárias, dessa inércia moralista que a Fernanda colocou muito bem na sua exposição, que é da droga ser encarada de uma perspectiva epidemiológica, né? De você não tratar mais o usuário como um criminoso, mas como um doente. E mais grave do que isso, o traficante não como um cara que empurra a pessoa para o vício, mas como um agente inoculador de uma doença. Quando se fala em epidemia do crack, viciado como doente, precisamos tratar essa pessoa que tem uma doença e tudo mais, você provoca duas coisas. Um outro tipo de encarceramento, um outro tipo de julgamento em relação a quem usa, quer dizer, você ainda mantém a droga como esse mal externo, né? E pior do que isso, de traficante que é o inimigo militarizado e militar, ele passa a ser também um agente transmissor, né? Ele passa a ser o mosquito que inocula essa epidemia. E isso justifica também, apesar de você melhorar, entre grandes aspas, a relação com o usuário, você piora a relação do Estado e da sociedade com o traficante. Você justifica o extermínio. É o que você faz com os agentes exterminadores, é o que você faz com os agentes inoculadores de epidemias ou com seus inimigos militares. E o ponto mais importante que eu quero falar aqui é que as drogas, elas não podem simplesmente ser cobertas na página de crime, na página de cidade, na página de polícia ou simplesmente na página de saúde. O que eu acho mais importante, o ponto que eu insisto sempre quando eu falo, é que as drogas, elas são uma coisa que o ser humano faz. Não há como escapar disso. A única alternativa que a gente tem para que isso não seja um problema tão grave quanto ele é hoje em dia é que a gente lide com isso de forma madura, né? E se a imprensa é o expansor da consciência, e eu acho que é mesmo, a gente precisa entender ela como um problema sistêmico e como uma questão muito mais a ver com o entendimento antropológico do ser humano, social e cultural do ser humano, do que como um problema que tem que ser lidado de alguma forma vertical, uníssona, clara, como se fosse possível estabelecer um consenso em relação a qual é a melhor maneira de lidarmos com as drogas. E para encerrar, eu queria fazer uma relação que eu acho interessante de fazer, o que aconteceu nos últimos 10 anos, ou 15 anos agora mais, né? Na questão dos gays. Como que um movimento relativamente muito rapidamente conseguiu mudar absolutamente a percepção que o mundo tem sobre a sexualidade e não simplesmente a homossexualidade.
como que a afirmação de um grupo que veio à frente falar: eu não sou um doente, eu não tenho um problema, eu estou simplesmente realizando algo que para mim é muito importante, que é uma atividade que diz respeito simplesmente a mim e as pessoas que estão próximas a mim, como que isso mudou muito rapidamente a percepção da própria imprensa, da sociedade e da política pública em relação a algo que há muito pouco tempo era visto como as drogas. Se eu tenho uma exposição muito interessante aqui no Rio, da Cláudia Andujar, do Instituto Moreira Salles, essa engasguei mesmo, que é uma reportagem super legal que ela fez da revista Realidade, do fim dos anos 60, e é sobre a vida dos homossexuais em São Paulo. E é, na verdade, uma tentativa de se humanizar. É uma reportagem muito bem intencionada. Mas quando você vê as fotos e a forma como ela explicou aquela situação, é quase idêntica ao tipo de reportagem tentando humanizar hoje os usuários de crack. É muito similar com essa capa da Veja São Paulo. É assim, olha só que merda que essa pessoa vive. Mas ela é uma pessoa, temos que de alguma maneira, criar uma empatia. Uma reportagem que hoje seria impensável. Eu acho que a gente está nesse ponto hoje com o uso de substâncias. Né? Há um movimento muito importante dos usuários acontecendo, que é por isso que eu relacionei tanto com a rede. Acho que uma mudança crucial que houve e hoje é inevitável a gente reconhecer isso na própria imprensa, que é como que os usuários, os cultivadores, as pessoas que estão usando substâncias, usam a internet e a rede para se articular e disputar uma narrativa completamente diferente. É isso que eu relaciono muito com o movimento LGBT. A marcha da maconha tem uma função muito parecida com as primeiras marchas gays, que é ir para frente e falar: não somos um cidadão de segunda classe aqui. E acho que é um papel muito importante da imprensa nos próximos anos de reconhecer isso e de buscar tratar dessas substâncias e do uso dessas substâncias e da consequência gravíssima de violência, de segurança pública, de direitos humanos, de racismo que a gente vive no país hoje, que as drogas não sejam uma editoria separada, que ela consiga entrar na imprensa inteira, que ela consiga ser uma pauta no caderno 2, que ela consiga ser uma pauta de comportamento, de saúde, que ela consiga ser uma pauta de direitos individuais, que ela consiga se relacionar com a imensa riqueza que existe nesse universo, que, novamente, como comecei a minha fala, a gente vê numa lente muito pequena. A gente está olhando essa questão com um microscópio num negócio só e a gente perde. Universo interessantíssimo, por um lado, e universo perigosíssimo de não ser visto sistemicamente. Então é assim que eu queria. Tem muita coisa aqui, mas eu queria encerrar minha fala dessa forma e a gente segue o nosso papo.